E de certa forma isso é verdade. Sabe por quê? Porque o papel bíblico do homem dentro de um lar encontra como maior exemplo e maior fundamento não homens pecadores como eu e você, mas o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus que se encarnou, que entregou sua vida, que se sacrificou pela sua noiva, a igreja de Cristo, e deixou isso claramente como um exemplo. Está lá em Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Esse é o teu papel, homem. Irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Peço que aumente um pouquinho o retorno. Obrigado. Irmãos, é com muita satisfação que estou aqui com os irmãos. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença em particular dos homens que atenderam, ao chamado para comparecerem hoje, para ouvir essa palavra de Deus para a vida dos irmãos. Antes de tudo, eu quero comunicar aos irmãos e justificar, o pastor Marcelo pediu que eu justificasse a ausência dele, porque ele foi acometido de um forte resfriado, e não pôde estar presente hoje. Então vamos orar pela recuperação dele, e ele conta com a compreensão dos irmãos para isso. Amém? Mas sem mais delongas, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 78. Salmo número 78, versículos de 1 a 8. Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura. Vou ler aqui pela edição revista e atualizada. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. É até aqui, os irmãos podem se assentar. Irmãos, a razão pela qual eu trago essa mensagem, em primeiro lugar, que o Senhor me impactou profundamente com uma palavra que o diácono Antônio trouxe no domingo, no início do culto. Ele falou sobre várias coisas, sobre cuidar dos filhos, de discipulado. E eu me lembro bem que ele fez uma pergunta para a igreja que me impactou profundamente. Ele perguntou assim: pais, o que vocês estão fazendo com os seus filhos? Não foi? Essa pergunta, irmãos, caiu sobre mim como uma bomba. E até então o pastor Marcelo já tinha pedido para eu dar a palavra, e eu não conseguia. Até então orava, lia a palavra, ia de um lado para o outro, e não conseguia achar da parte de Deus uma palavra. E quando eu vi essa frase do diácono Antônio, eu me senti tão impactado que, ao mesmo tempo, vieram tantos versículos, tantas passagens bíblicas que tratam desse papel tão importante e tão negligenciado até mesmo na igreja, que é o papel do homem como líder espiritual da sua família, como sacerdote, pastor do seu lar. E o tema, meus irmãos, é da maior urgência. O assunto é grave, porque não é segredo para ninguém que a nossa sociedade vive uma profunda crise moral, ética e espiritual. A decadência e dissolução moral da nossa cultura é um fato evidente a todos.
até mesmo pessoas incrédulas que não compartilham da nossa fé, dos nossos valores, compreendem e concordam que a nossa era tem sido marcada pela profunda decadência moral, a perda de valores morais, espirituais e éticos que guiaram a nossa sociedade, baseada nos princípios da fé cristã. Nos últimos 2000 anos, rapidamente tem acontecido essa decadência. E o que nós vemos como consequência disso é uma degradação especial da família. Para vocês terem uma ideia de como tem evoluído o número de divórcios na sociedade, eu trago umas estatísticas que eu pesquisei. No ano de 1984, nós tivemos cerca de 1.100.000 casamentos e 30.847 divórcios. 30 mil, guarda esse número, divórcios. Em 1994, 10 anos depois, nós continuamos tendo 1 milhão de casamentos por ano. Mas o número de divórcios já triplicou. Tornaram-se 95 mil anos, em 1994. 10 anos depois, 2004, o número de casamentos diminuiu, eram 735 mil. E o número de divórcios aumenta mais uma vez, 130 mil divórcios todos os anos. Em 2014, 1.053.000 casamentos. E pasmem, 341 mil divórcios. O número de divórcios triplicou em uma década. 2022, a estatística mais recente é de 970 mil casamentos e 420 mil divórcios. Percebem a gravidade dessa estatística? Em 40 anos, o número de divórcios aumentou mais de 10 vezes, mais de 13 vezes. E em 2022, nós temos praticamente um divórcio a cada 2 casamentos. E parece que isso se tornou tão banal que até mesmo no meio das igrejas isso não é tratado com a devida gravidade, não é objeto da devida atenção. Porque a igreja tem se deixado certamente influenciar pela corrupção moral do nosso mundo. E qual é a consequência disso? Lares destruídos, crianças e adolescentes sem uma identidade, presa fácil para o crime, para as drogas, para a promiscuidade e para uma vida sem sentido e sem futuro. E além disso tudo, como se não bastasse, nós vemos por último a própria destruição da masculinidade, do conceito de homem e até mesmo de mulher. Uma confusão sobre um dado biológico que para nós era certo e inquestionável, começou a ser questionado. O que é ser homem? O que é ser mulher? Qual é o papel de um homem numa sociedade, dentro de um lar? E como isso tem afetado as igrejas? Pela falta da pregação da palavra de Deus genuína, e em particular por algo que eu observo que se perdeu ao longo dos séculos na igreja, que é a perda do papel que Deus conferiu ao homem como líder espiritual do seu lar. No século 17, por volta do ano 1650, 1660, um famoso pastor puritano, Richard Baxter, ele afirmou de forma categórica: nós precisamos ter um cuidado especial com as famílias, observando se elas estão bem ordenadas e se os deveres de cada relação são cumpridos. A vida da religião e o bem-estar e a glória da igreja e do Estado dependem muito da liderança e da função da família. Se negligenciarmos isso, tudo estará perdido. E ele disse isso, a sua preocupação, num tempo em que a fé cristã, a palavra de Deus, ocupava o centro da sociedade, da vida pública, dos negócios de Estado, das escolas, das relações sociais, econômicas e familiares. E não obstante, ele já tinha essa preocupação no coração dele. E 400 anos depois, nós vemos que ele estava absolutamente certo em tudo que ele disse. Porque o que ele preconizou se perdeu. E o resultado é o que nós vemos hoje. No entanto, irmãos, Deus tem um guia, uma direção certa para a condução das nossas famílias e das nossas igrejas. E por isso que eu li aqui o Salmo 78, porque esse salmo foi escrito pelo levita Asaf. Asaf, como pertencente da tribo de Levi, ele foi separado por Deus como todos os demais homens dessa tribo,
para se dedicar exclusivamente à obra de Deus, ao trabalho das coisas de Deus. Ele foi separado das demais tribos de Israel para isso, os levitas. E esse ministério levítico era um ministério hereditário, que exigia a transmissão de um conhecimento, de um costume, de uma vida, de pai para filho. Era um ministério hereditário. E por isso, os filhos tinham que ser instruídos pelos pais para a continuidade do serviço do culto a Deus. Veja o que ele fala no versículo 3 do Salmo 78. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Asaf tinha a plena convicção, a plena consciência da necessidade de passarmos o bastão para a próxima geração, dos caminhos de Deus, dos feitos de Deus, dos louvores de Deus, da palavra de Deus, porque ele recebeu isso dos seus pais. E o que isso tem a ver conosco hoje? A primeira lição que nós aprendemos. Nós, como tribo sacerdotal, como nação sacerdotal de Deus na face da terra, temos o mesmo dever com os nossos filhos, com nossas casas. Lá em 1 Pedro, é um texto muito famoso e muito recitado, que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso tem uma implicação, irmãos. Esse sacerdócio implica em assumirmos, sobretudo nós homens, o papel de líderes espirituais, de homens que ensinam, que intercedem, que oram pelas suas esposas, pelos seus filhos, a fim de prepararmos uma outra geração para servirmos a Deus. E ele continua aqui no versículo 5, dizendo o seguinte: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse, e filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Veja, no início do versículo 5 ele fala que Deus estabeleceu uma lei e ordenou que isso fosse transmitido. De fato, quando Deus promulgou a aliança com Israel na saída do Egito, no Monte Sinai, ele promulgou toda a lei de Deus, todos os mandamentos que tinham que ser seguidos. Moisés subiu como mediador entre o povo e Deus para receber a lei. O povo ficou esperando. O povo perdeu a paciência e o que fez? Apostatou, se desviou de Deus e logo fez um bezerro de ouro. E depois disso, no Êxodo, no deserto, na peregrinação no deserto, eles passaram 40 anos tentando a Deus de muitas formas. Uma geração inteira se perdeu por não observar os preceitos de Deus. E aí 40 anos, prestes a entrar na terra prometida, Moisés vem e repete todas as palavras que foram lidas, que foram proclamadas pelo Senhor, que nós vemos em Êxodo. Ele repete no livro de Deuteronômio. E no capítulo número 6, ele acrescenta algo que não havia no livro de Êxodo, que é uma exortação direta para que os pais fizessem isso e que formassem nos seus filhos verdadeiros discípulos que conhecessem a Deus, o amassem e o servissem. Peço aos irmãos que abram comigo essa passagem de Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos passar por bastante trecho das Escrituras, irmãos, porque eu quero mostrar para os irmãos o quanto isso está enraizado na palavra de Deus, e que isso é um mandamento de Deus, um princípio que começou no Gênesis e vem se prorrogando até hoje. Deuteronômio capítulo 6 diz o seguinte, no versículo 2, olha: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Aí vem o versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho,
e ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua porta e nas tuas portas. Então, irmãos, veja a preocupação de Moisés, que é revivida nesse belo poema, né? Nessa bela poesia do Salmo 78. Uma ordem explícita que os israelitas não apenas guardassem a palavra de Deus, mas também transmitissem isso para a futura geração. Isso, irmãos, é incumbência da família, e em particular dos homens. Alguém pode dizer, isso é coisa do Antigo Testamento, será? Nós vamos ver à frente que esse princípio se perpetua para a igreja de Cristo. Veja, irmãos, que Cristo nos mandou que fizéssemos discípulos. E o teu primeiro campo missionário, a tua primeira igreja é a tua casa, homem de Deus. Portanto, zele para que a tua esposa, teus filhos, sejam instruídos no caminho de Deus. Amém? Outra coisa que é importante que eu aprendo aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, que nós aprendemos, é que é importante que a fé faça significado na vida dos nossos filhos. Olha o versículo 20 ao 24 que diz: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a tua casa, e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Então veja que aqui, o próprio Deus, na instrumentalidade de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, deixa claro que no futuro, os nossos filhos perguntariam o significado daquilo. E isso é importante, irmãos, que os nossos filhos compreendam o que estamos fazendo aqui, no que nós cremos, qual é a razão de nos reunirmos aqui, cada domingo, cada sexta. Qual é a razão desse livro que nós herdamos dos nossos pais na fé há mais de 3.500 anos, de geração em geração? Pessoas têm morrido, dado a vida por esse livro, por essa verdade, por essa palavra. Quando você ensina o teu filho que algo é errado, que algo é certo, é necessário que eles entendam o significado disso. Por que nós fazemos isso e não fazemos aquilo? Por que temos que ser diferente das pessoas lá fora? Por que o teu filho pode perguntar, por que eu não posso fazer isso se todo mundo faz? Você precisa dizer, como diz a palavra de Deus, nós éramos servos de Faraó, ou seja, para a nova aliança, nós éramos escravos do pecado, éramos mortos, debaixo do jugo, da tirania de Satanás, mas o Senhor nos libertou com a sua poderosa mão, e o Senhor fez maravilhas em nossa vida, por meio do seu Filho que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e dali nos tirou, não para uma terra geograficamente localizada como Israel, mas para uma terra, para um reino eterno, cuja glória será infinita, eterna, que não terá fim. Então, irmãos, é necessário que o teu filho veja em você o significado da fé cristã, o significado da palavra de Deus, para que ele também, à medida que ele crescer, ele também entre aqui com a devida reverência a Deus, e que a sua vida também glorifique a Deus, assim como a tua, homem, deve glorificar. O terceiro motivo pelo qual Asaf escreveu esse salmo, nós voltamos aqui no Salmo 78, está no versículo 8. Olha o que diz aqui. A terceira preocupação era para que a geração nova não fosse como os pais, como os seus antepassados, que era uma geração obstinada e rebelde, uma geração inconstante e que não era fiel a Deus. Como eu já disse, no Êxodo, os israelitas manifestaram um coração incrédulo, um coração duro, uma rebeldia, uma idolatria e murmuração contra Deus. E essa murmuração, como eu já disse, todo esse pecado trouxe frutos muito amargos para a nação. E Asaf queria evitar que a nova geração
repetissem esses erros do passado e também colhessem esses maus frutos. Evitar que fosse repetido esse ciclo de pecado e destruição que se abateu sobre o povo. Irmãos, e isso de fato é um grande risco que nós corremos. A nossa vida é tão curta que muitas vezes nós perdemos o senso, a perspectiva de longo prazo da nossa existência, das nossas gerações e da perpetuação do reino de Deus na terra. Sabe, em meados do século XX, a Holanda era uma nação predominantemente evangélica, uma das nações onde mais floresceu a reforma protestante, que produziu inúmeros pregadores, missionários, teólogos, pastores, pessoas comprometidas com a verdade. Era uma nação amplamente influenciada pela palavra de Deus. Mas, irmãos, numa geração, após a Segunda Guerra Mundial, depois do fim dessa guerra, a Holanda entrou numa espiral de decadência que hoje é considerada uma nação pós-cristã. Não existe mais nenhum sinal de influência da fé evangélica, da fé reformada na Holanda. E isso não aconteceu ao longo de séculos, mas foi numa geração. Então, irmãos, isso é de uma grande gravidade, porque a nossa vida cotidiana às vezes faz com que a gente perca esse senso de urgência em implantar a semente do evangelho no coração dos nossos filhos, da nossa geração. E isso, irmãos, não aconteceu apenas na Holanda. A própria Bíblia relata isso. Numa geração, toda a fé se perdeu. Lá em Josué capítulo 2, fala que o povo de Israel serviu a Deus durante Josué, a vida de Josué, e durante os anciãos que sobreviveram a Josué, durante um bom tempo. Mas depois que morreu a geração de Josué e dos anciãos que o seguiram, se levantou outra. Eu não vou abrir aqui por falta de tempo, irmãos, porque o tempo é curto, mas fica muito claro lá, depois vocês podem ler Josué 2, que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, não conhecia os feitos de Deus. E sabe qual foi a consequência disso? Mais de 200 anos de uma nação rebelde contra Deus, crise após crise, miséria após miséria, opressão após opressão. O tempo dos juízes, que marcou, que se sucedeu a esse esquecimento de Deus, foi um tempo de profunda crise, de decadência, parecido com o que nós vemos hoje. Era um tempo que não havia rei, não havia lei, e cada um fazia aquilo que bem entendia. Por isso, irmãos, nós devemos nos esforçar para passar o bastão do evangelho, da pregação da palavra para a próxima geração. E isso é incumbência dos homens, dos sacerdotes do lar. E esse esforço, irmãos, eu quero deixar muito claro que não deve ser feito apenas pelos pastores, pelos professores de ministério infantil. Quando nós abrimos a palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, diz lá que o presbítero, pastor, deve governar bem a sua casa, criando seus filhos com disciplina e respeito. Porque ele diz o seguinte no versículo seguinte: porque se um homem não governa bem a sua casa, como governará a igreja de Deus? Essa palavra não é só para os presbíteros, porque, irmãos, os presbíteros eram escolhidos e levantados dentro da própria comunidade. Eles não vinham numa espaçonave como um alienígena, mas Deus esperava ver em todos os homens daquela igreja um caráter de um homem que governa a sua casa, que pastoreia o coração da sua esposa e dos seus filhos, criando eles no caminho do Senhor, porque ali eles são treinados e aprovados para pastorear o rebanho de Cristo. Agora, irmãos, eu quero passar para uma segunda parte da mensagem, porque uma vez que nós compreendemos que a palavra de Deus nos exorta a termos essa atitude, eu quero passar para os irmãos alguns exemplos de como nós, homens, devemos pastorear nossas famílias. Eu digo nossas, para me identificar com os irmãos. Afinal, eu não sou casado e nem tenho filhos. Mas toda vez que eu penso nisso, eu me coloco no lugar dos pais. Porque sabemos o grande desafio que se impõe hoje sobre cada homem, atacado de todos os lados. Mas sabe de uma coisa? Que o Senhor é conosco, é contigo nessa empreitada. Portanto, eu quero passar para uns exemplos aqui, irmãos, de como uma família deve ser pastoreada por um homem de Deus.
primeiro exemplo positivo é de Abraão. Abram a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, versículos 17 a 19. Olha o que o Senhor diz: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente será uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Irmãos, Abraão, nosso patriarca, o nosso pai na fé, um modelo de homem, de fé, de vida íntegra, de um homem que foi justificado pela fé em Cristo. Nós sabemos a sua obediência a Deus, mesmo sob as piores provações, mesmo quando Deus o provou, a ponto de que ele oferecesse o seu próprio filho. Nós sabemos muito sobre isso, sobre as coisas que Abraão fez pela fé. Mas muito pouco é dito sobre o seu papel como sacerdote da família, como líder espiritual da sua família. E nós vemos aqui que Deus incumbiu Abraão para que ele instruísse a sua família, para que guardassem o preceito de Deus e praticassem a justiça e o juízo. Certamente, irmãos, Abraão é um modelo de fé e de vida para mim, para você. E se nós queremos herdar as promessas de Deus, veja que tudo que Abraão fez, Deus fez por graça. Abraão creu na promessa, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas a fé de Abraão teve uma consequência, teve uma atitude que se seguiu a isso. E essa atitude, uma das atitudes de Abraão, foi ensinar os filhos dele a temerem a Deus. Então, irmão, se vocês querem receber a promessa de Deus para a tua casa, para as tuas gerações, faça como fez Abraão. Ensine, plante a semente do evangelho no coração do teu filho, com palavras, com atitudes. O segundo personagem que eu quero usar como exemplo positivo é a pessoa de Jó. Jó, no capítulo 1, diz lá que Jó era um homem íntegro e reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, Jó era um homem piedoso, uma pessoa que respeitava e amava Deus, tinha Deus em consideração nas suas atitudes, na sua vida. E se seguindo no capítulo 1, a Bíblia fala no versículo 4 e 5 que quando os filhos de Jó terminavam os seus banquetes, Jó ia até eles e os santificava e oferecia holocaustos, sacrifícios pelos seus filhos, porque ele dizia consigo: pode ser que eles tenham blasfemado contra Deus, que eles tenham pecado contra Deus no seu coração. Vejam que lições preciosas aprendemos com Jó aqui. Além dele ser um homem de Deus, ele era um homem que tinha no coração dele uma preocupação com a vida espiritual dos seus filhos. A vida dos seus filhos era uma prioridade no coração de Jó. E essa prioridade no coração de Jó fazia com que ele procurasse os seus filhos, que ele tivesse a iniciativa de santificar os seus filhos. Irmãos, Jó era também um intercessor. E a lição para nós aqui é muito clara. Você se preocupa no teu coração com a salvação do teu filho. Você se preocupa com a espiritualidade, com a conduta do teu filho. Quanto mais cedo, irmãos, vocês começarem a pastorear o coração dos teus filhos, mais fácil será a missão. Menor será o esforço a ser despendido, melhores serão os frutos que você há de colher. São frutos que demoram a vir, mas quando vêm em abundância, e são frutos excelentes. Porque nós vemos, como por exemplo na vida de Abraão, que eu acabei de mencionar, Sara era uma mulher piedosa. Isaac foi um filho obediente, um filho abençoado, muito abençoado, porque ele perseverou em seguir o caminho de fé de Abraão. Irmãos, e é interessante que Jó era um homem ocupado.
Talvez você dê a desculpa de que a sua vida é muito difícil, você trabalha demais, você passa 12 horas do seu dia fora de casa, correndo para um lado e para o outro. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Jó também era um homem muito ocupado. Era o homem mais rico do Oriente. Tinha milhares de cabeças de gado e um grande pessoal a seu serviço. E naquela época também é interessante, irmãos, que não havia lei, não havia templo, mas no coração de Jó havia um preceito divino no coração dele, para que ele cuidasse dos seus filhos. E por isso ele é um exemplo. Tanto Abraão como Jó, eles são marcas para a nossa vida de comunhão com Deus e uma vida piedosa dentro do seu lar. Sabe de uma coisa, irmãos? A tua conduta, homem, em menor medida também você, mãe, esposa, a tua vida, homem, com a tua mulher, teus filhos, revela muito do teu caráter e do teu grau de crescimento espiritual, da tua estatura espiritual. Charles Spurgeon, sobre esse assunto, ele faz um comentário breve, porém certeiro. Ele diz o seguinte: a piedade doméstica é o melhor da piedade. Se a nossa luz não é vista em casa, é porque provavelmente não temos nenhuma. Pare para pensar sobre isso. A piedade doméstica é o melhor da piedade, porque é no lar, é na intimidade do relacionamento entre homem e mulher, de marido e esposa, de pais e filhos, é que o nosso coração fica mais vulnerável, mais desnudado, mais aberto. Na nossa vida social, desempenhamos muitos papéis, mas nós raramente apresentamos aquilo que nós verdadeiramente somos. Mas no lar, é difícil você manter as aparências, manter uma capa por muito tempo. Por isso, irmão, veja como é a tua conduta dentro do teu lar, e por aí você faça um exame da sua consciência, se isso tem sido uma marca de uma vida de piedade. E agora eu quero falar de 3 exemplos negativos, irmãos. Os exemplos negativos são tão importantes quanto os positivos, porque eles vão nos revelar aquilo que não devemos fazer a partir dos erros dos outros. E infelizmente na Bíblia nós temos muito mais exemplos negativos do que positivos. Mas eu escolhi apenas 3 que eu julguei mais importantes. O primeiro deles é Adão. Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, homem perfeito, homem sem nenhum pecado, sem nenhum mal, nenhuma semente do mal em si. Ele foi abençoado por Deus com sua esposa e recebeu um mandato divino para que se espalhassem e dominassem e sujeitassem a terra, sujeitassem toda a criação e ali transmitissem a toda a terra a imagem de Deus que eles portavam. No entanto, nós sabemos o que aconteceu. As coisas não saíram bem desse jeito, porque uma serpente entra na história e ela seduz uma mulher, envolve uma mulher com uma conversa, com um engano, com uma mentira, e Adão, mesmo sabendo que aquilo era errado, ele é conivente. Mas Adão é o típico exemplo de um marido ausente e omisso, porque havia uma ordem divina para que Adão guardasse o jardim, não apenas plantasse, mas também guardasse o jardim. E onde estava Adão quando a serpente transmitiu aquele ensino maligno, aquele engano? Não sabemos onde ele estava. Por aí nós vemos, a missão de Adão era eliminar qualquer ameaça que houvesse à integridade daquele jardim, guardar, zelar pela sua esposa, para que ela não caísse no engano da serpente. E ele não só foi omisso e ausente, como ele também foi conivente com o pecado dela. Homem, não seja conivente com o pecado da tua esposa. Você, como sacerdote, responde a Deus e deve ser um instrumento de Deus para o ensino da tua esposa, para corrigir a tua esposa quando necessário, com amor, com carinho, com respeito. Mas o dever que Adão foi incumbido, ele não cumpriu. E a primeira pessoa a quem Deus reportou foi Adão. A primeira pessoa procurada por Deus foi Adão. Foi: Adão, onde tu estás? Onde tu estás, homem? Quando Satanás ciranda o teu lar, quando Satanás seduz a tua mulher e os teus filhos, com os enganos e seduções desse mundo, com as mentiras, com os prazeres, com os valores de uma vida mundana,
Onde está você, homem, para corrigir os erros, os desvios de rota? Não seja como Adão, porque assim como Adão, você também, homem, responderá perante Deus. O segundo exemplo que eu quero trazer é de Elimeleque. Elimeleque é mencionado no livro de Juízes, no capítulo 1. E lá diz o seguinte, que havia um homem chamado Elimeleque, que morava em Belém de Judá. E esse homem, no tempo em que havia fome na terra, ele deixou a terra de Belém, ele deixou a terra da promessa, a terra de Israel, e foi para onde? Moabe. Interessante que Elimeleque era bem diferente de Adão. Adão era um homem passivo e omisso. Elimeleque, por outro lado, era um homem de atitude, um homem de iniciativa. Mas a sua iniciativa foi completamente oposta à direção que Deus estabeleceu para o povo. Interessante que Elimeleque, em hebraico, significa meu Deus é rei. E a sua vida foi exatamente o oposto do seu nome. Porque ao sair da terra de Israel e procurar Moabe, ele estava se colocando debaixo da desobediência de Deus. Porque Deus amaldiçoou o povo de Moabe, porque quando Israel peregrinava no Egito, Moabe saiu com espada para evitar que o povo de Israel passasse pelo seu território. E ali Deus proclamou que Moabe era uma nação amaldiçoada e uma nação inimiga de Israel. E de maneira nenhuma, os israelitas deviam ter comunhão com aquele povo. E um homem tira sua esposa, seus filhos, e vai para uma terra de abominação, uma terra de idolatria, uma terra onde o verdadeiro Deus era profanado. E esse homem, Elimeleque, representa o marido pragmático. Aquele homem que não faz aquilo que é certo aos olhos de Deus, mas o que procura fazer aquilo que funciona, é o que dá certo. Para ele não há princípios. Para ele o que importa é o que funciona. Se isso aqui dá resultado, é porque é bom. Mas irmãos, nós como povo de Deus, somos instruídos a sermos guiados por fé, conforme o que Deus nos ensina. E você, homem, é a mesma coisa. Guia tua esposa segundo os preceitos de Deus. A direção que você der para a tua família, que seja segundo a palavra de Deus. Não tome atitudes precipitadas, atitudes que vão levar você, a tua família, a tua esposa, teus filhos, para longe da vontade de Deus. O terceiro exemplo é Davi. E eu escolhi Davi porque Davi, diferente desses homens, ele era efetivamente um homem de Deus. Davi foi reconhecido por todos, é reconhecido por nós como um homem que tinha uma profunda devoção e respeito a Deus. Ele amava Deus a tal ponto de que o próprio Deus deu o testemunho dele. Disse, esse é um homem segundo o meu coração. E de fato, ele foi um grande homem de Deus, um grande rei, mas infelizmente, irmãos, foi um retumbante fracasso como pai. Retumbante. A maioria de vocês conhece as histórias e eu não quero me alongar nesse tema. Mas ele deixou os seus filhos à solta. Não repreendia, não exortava. Não tinha tempo para cuidar dos seus filhos. E o resultado foi visto. Davi colheu frutos amargos. Muito amargos. Irmãos, eu não queria estar na pele de Davi de jeito nenhum para colher, para sofrer o que aquele homem sofreu, irmãos. Mas aquilo foi resultado de uma semeadura. Sabe de uma coisa, homem? Todo dia, Deus te dá sementes para você plantar para o bem da tua família, dos teus filhos, da tua mulher. Mas Satanás também dá as sementes. E você precisa, dia após dia, escolher a boa e verdadeira semente, que vai resultar em bons frutos para a tua família, para as tuas gerações, para os teus filhos, os filhos de teus filhos. Não basta ser um homem de Deus, não basta viver uma vida de oração. É preciso despender tempo, esforço, para gerar Cristo no coração dos teus filhos. E depois disso que eu disse aqui a vocês, talvez alguém pense no seu coração, nossa, isso realmente é muito cansativo, é muito trabalhoso. Talvez alguém julgue até sacrificante despender tamanho esforço para pastorear o coração da tua mulher e dos teus filhos.
Eu não vivo essa realidade, mas eu imagino que vocês tenham pensado isso. E de certa forma isso é verdade. Sabe por quê? Porque o papel bíblico do homem dentro de um lar encontra como maior exemplo e maior fundamento não homens pecadores como eu e você, mas o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus que se encarnou, que entregou sua vida, que se sacrificou pela sua noiva, a igreja de Cristo, e deixou isso claramente como um exemplo. Está lá em Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Esse é o teu papel, homem. Amar tua esposa, se sacrificar por ela. E a Bíblia diz ainda que esse sacrifício, do homem, de Cristo e do homem, é por meio da lavagem de água pela palavra. Você pode ler em Efésios capítulo 5 depois. Ou seja, um dos instrumentos em que Cristo usa para santificar a sua igreja é a palavra. O instrumento do homem para santificar a sua esposa é a palavra. Homem, você precisa ser versado na palavra de Deus. Mesmo que você não tenha um conhecimento teológico como um pastor, você tem o dever como homem de Deus conhecer a verdade para transmitir ao coração da tua esposa e dos teus filhos. A sua segunda missão, homem, é cuidar dos teus filhos. Os teus filhos não são teus. Os filhos são herança de Deus. São galardão de Deus para nossas vidas. São herança para que você forme neles o caráter de Cristo. Certamente o Senhor pedirá contas. Como perguntou o diácono Antônio naquela noite. O Senhor irá nos perguntar: irmão Marlon, o que você fez com o teu filho? Coloque o teu nome nessa pergunta. Não vou mencionar nomes aqui, mas você faça esse exame da tua consciência. O que você tem feito com o teu filho? Você deve levar essa carga, irmãos. Não sobrecarregue a tua esposa, os teus filhos, por você ser um homem omisso na tua vida espiritual. É algo que eu tinha esquecido de dizer, mas eu quero dizer: quantas mulheres têm sofrido, levado um peso sobre os seus ombros, um peso que não deveriam levar, porque o homem não cumpre o seu papel como homem de Deus, na intercessão, na oração, na criação dos filhos, na pregação da palavra. Homem, Deus te deu uma força para te dar esse encargo que Deus poupou a mulher. Não queira jogar sobre a sua esposa o encargo que Cristo te deu, porque isso vai redundar em dor para o coração da sua esposa. Se ela ora muito mais do que você, se ela lê muito mais a Bíblia do que você, é porque algo certamente está errado com a tua vida espiritual. Voltando ao assunto dos filhos, Salmo 127, versículo 3 e 4 diz o seguinte: que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre são o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Durante muito tempo eu não entendi o que significava isso. Filhos da mocidade são como flechas na mão de um guerreiro. Mas depois de muito tempo eu entendi. Porque um guerreiro hábil, ele é capaz de lançar uma flecha exatamente no alvo que ele escolheu. Um homem que é perito, em lançar uma flecha, hoje nós poderíamos usar uma linguagem atualizada, um atirador de elite, ele consegue disparar um tiro no alvo que ele escolheu, não importa o quão distante seja. E é por isso que o salmista usa essa linguagem. Deus colocou filhos na tua vida, homem, para que você molde o caráter dele, semelhante ao caráter de Cristo, para que ele alcance as grandes obras, as grandes promessas que Deus tem para a vida dele, e ele seja uma pessoa bendita, abençoada, uma pessoa próspera, cuja vida glorifica a Deus. Irmãos, nós desprezamos esse poder. O poder de formar homens de Deus, mulheres de Deus, para que alcancem grandes coisas para o reino de Deus e que sejam bênção na tua velhice, te retribuam, o bem que você fez. Mas saiba de uma coisa, irmãos: o devido
esforço, o devido empenho será recompensado, porque Deus é fiel para fazer cumprir a sua promessa. Ainda que esse mundo seja tão perverso, ainda que a nossa cultura decadente despreze tanto o papel de um homem, a figura do pai, né? E a nossa cultura trabalhe tão ativamente para destruir essa imagem, essa figura. Saiba de uma coisa, a paternidade ela não tem origem no homem, não tem origem na família e muito menos na sociedade. A figura do pai que nós conhecemos, ela tem origem no próprio Deus, nosso próprio Deus, o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e que também se tornou o nosso Pai por adoção. E esse Pai é um Pai de amor, é um Pai que trabalha dia e noite para o nosso bem, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos dar um futuro, uma esperança. E você deve plantar, homem, essa semente no coração do teu filho, para que ele tenha um futuro de paz, um futuro de esperança na presença de Deus. E para encerrar, eu quero fazer uma citação de um homem, um pastor chamado Voddie Baucham Jr. Ele diz o seguinte: o papel do homem em sua família é tão importante que Deus o honrou, conferindo-lhe o seu próprio título, Pai. Acho que os irmãos não entenderam. Irmãos, Deus conferiu o próprio título da divindade a um homem, ao homem que casa e tem filhos. Deus, sabe de uma coisa? Deus te honrou com esse título, irmãos. Mais do que um encargo, mais do que uma responsabilidade, isso é uma honra de Deus para a tua vida. Você colherá os bons frutos se você fizer a devida semeadura. Mas se você agir como Adão, como Elimeleque e como Davi, você também fará a devida colheita e será uma colheita ruim. Irmãos, não tem saída, não tem saída, não há meio termo, não há uma terceira escolha, uma terceira alternativa. Hoje é noite desses homens se posicionarem, de nós nos posicionarmos. Mesmo nós ainda que não temos filhos, os homens que aqui ainda não são casados e têm filhos, aprendam desde já, para que no futuro nós possamos ser homens que trazem bênçãos, trazem alegria, felicidade para suas esposas e seus filhos. Portanto, irmãos, Deus nos chama ao arrependimento nessa noite. A mim e a você como homens, a tomar uma posição diante de Deus, diante da tua mulher, diante dos teus filhos. Confessa o teu pecado ao Senhor, fecha os teus olhos. Faça um exame, homem, da tua vida. Faça um exame da tua vida de oração, da tua vida de leitura da palavra. Faça um exame da tua conduta com a tua mulher e teus filhos, da tua conduta na igreja. Peça perdão à sua esposa se for necessário. Peça perdão aos teus filhos. E diga: eu pequei, porque não te tratei, não cuidei de você, não fiz a você o bem que Deus ordenou que eu fizesse. Faça uma aliança com Deus nessa noite, de segui-lo, de servi-lo de toda a sua alma, de todo o seu coração. E faça uma aliança com tua mulher e teus filhos, de que a partir de hoje, Deus mudará a história da sua vida, e consequentemente a história da tua família e a história das tuas gerações. Amém, irmãos? Vamos nos levantar, vamos orar. E como você pode fazer isso, irmãos, na prática? Existem várias coisas que você pode fazer. Primeiro, conserta o teu altar diante de Deus. Começa a viver uma vida de oração, uma vida consagrada, uma vida dedicada à palavra de Deus. Como eu já disse, o teu papel como sacerdote, como pastor da tua família, começa no teu secreto com Deus, na tua vida individual com Deus. E isso vai irradiar para a tua família. Eles vão ver a diferença na tua conduta, vão ver a diferença no seu exemplo de vida. E comece a prática do culto doméstico. Culto doméstico é uma prática que se perdeu ao longo dos séculos da igreja, mas é uma prática profundamente saudável e que vai restaurar. Se você colocar em prática, restaurará a tua vida, restaurará teu casamento, restaurará o relacionamento com os teus filhos. Você pode começar com uma coisa simples, irmãos. Não precisa ser um culto de 2 horas. 2 orações, um louvor, uma leitura de um capítulo. Busquem a presença de Deus, o conhecimento de Deus juntos. E isso vai transformar o relacionamento de vocês. Essas brigas, essas picuinhas, irmãos, pode ter certeza, irmãos, que muitas delas, vocês vão ver que eram por nada, eram coisas desnecessárias e que vão cessar, porque Cristo será formado no teu coração. Em terceiro lugar,
Não deixe a tua esposa se distanciar de você, homem. Não deixe o teu filho se distanciar emocionalmente de você. Restaure as pontes. Restaure as conexões. Porque dificilmente você será capaz de exortar os teus filhos, tua esposa, se a tua vida, irmãos, também não estiver devidamente conectada com Deus e com eles. Eu fico pensando como que Davi poderia repreender seus filhos, né? Um estupro, um homicídio, uma tentativa de golpe de Estado. Tudo isso aconteceu entre os filhos de Davi. Mas Davi nunca repreendeu nenhum deles. Sabe por quê? Eu acredito que era a consciência dele martelando. Como que eu, um adúltero e homicida, vou disciplinar os meus filhos? Mas saiba de uma coisa, o Espírito Santo está nessa noite. Você não precisa carregar essa acusação para o resto da tua vida. Deus pode restaurar a tua alma e fazer de você um novo homem. E a partir disso, Deus fará da tua esposa uma nova mulher, teus filhos, novos filhos. Vamos orar ao Senhor. Eu peço ao pastor Juliano que venha aqui à frente. E você, mulher, ore pelo teu marido. Interceda por ele. Seja compreensiva e compassiva para perdoá-lo e ser um sustento, um apoio. Haja com sabedoria. O apoie nessa mudança de vida, nessa mudança de rumos no seu lar. Vocês escolherão grandes frutos disso. E assim nós cremos que será. Em nome de Jesus. Amém.